Olá, crianças, tudo bem com vocês? Sou a professora Michele. Nós vamos hoje para a nossa aula de português, a nossa aula de número 42. Estamos na unidade 23. Hoje nós vamos falar sobre troca de e-mails. Vamos para a nossa rotina da aula de hoje. Pegue a sua apostila, o seu estojo. Unidade 23, troca de e-mails e ler. A apostila 4, páginas 51 e 52. O trocar ideias e você sabia, página 53. A atividade, páginas 54 e 55. Estudar a língua 1 e 2, páginas 56 até 58. O exercício 5 está em casa, mas nós vamos fazer na videoaula, página 61. E a tarefinha, páginas 60 e 61, exercícios 1, 2, 3 e 4. Vamos para a nossa aula de hoje? Começando, troca de e-mails. A gente vem falando desde o início da apostila, né, sobre as mensagens, o que desenvolveu nos meios de comunicação, o que isso trouxe de mudança para a nossa vida. E hoje nós vamos falar sobre essa troca de e-mails. Nós já vimos que há mais de 300 anos as mensagens eram escritas em papel. Lembra que primeiro ela foi entregue por mensageiros, depois veio os pombos correios, né, o código Morse. Levavam dias para chegar a seu destino lá no início. Naquela época, ninguém imaginaria que tudo isso ficaria muito fácil com a invenção de e-mail. E hoje nós podemos falar do WhatsApp, né, que facilita muito a vida da gente. E as mensagens chegam de forma praticamente instantânea, né, na hora. Você sabe por que esse meio de comunicação se tornou tão popular? Por que pessoas que têm um computador conectado à internet, mesmo estando em continentes distantes, podem trocar mensagens a qualquer hora do dia, né? Nós podemos passar essas mensagens, fazermos essa comunicação. Então, o desenvolvimento da tecnologia facilitou e muito a nossa vida. Aqui está na página 51. Continuando ainda na página 51, olha essa imagem aqui, né? Vamos para o ler. Otávio e Júlia moram na mesma cidade, mas em bairros diferentes. Cada um está lá na sua residência com seu computador. Ambos estão no terceiro ano do ensino fundamental e eles gostam de conversar pelo celular, mas se habituaram a trocar e-mails sobre diversos assuntos. Vamos conhecer 3 mensagens desses amigos? Então, nós vamos ver agora como que é formado um e-mail, né? Como que nós fazemos para montar um e-mail, como ele facilita essa troca de mensagens. Página 52 do nosso material, temos aqui um modelinho de e-mail, tá? Para Júlia de Otávio. Então, a pessoa colocou lá, entrou no seu endereço de e-mail, né? Você vai clicar ou escrever para quem vai ser enviado, né? É quem está enviando. Nós colocamos o assunto para a pessoa que for receber saber qual é o assunto deste e-mail. O dele é final de semana. Tem a data, que 10 de fevereiro, tem o horário, tá? E qual foi o conteúdo deste e-mail? Olá, Júlia. Aqui em casa estamos programando um passeio legal no próximo final de semana. No outro dia, você me contou que conheceu um lugar muito bonito, com cachoeiras e trilhas. Eu e minhas irmãs adoramos esses passeios. Pode me dizer que lugar é esse? Como chegar lá? Obrigado e um beijão. Tavinho. E aqui, né, provavelmente ele clicou em enviar. Quando clica em enviar, este e-mail chega ao destinatário, para a pessoa, tá? Aqui tem outro modelinho, ainda continuando na página 52. Para agora, Otávio de Júlia.
Qual que é o assunto? Resposta do final de semana. Então, ele mandou, né, o e-mail e agora recebeu a resposta. Vamos ver qual é? Também tem a data, horário, aqui é o endereço do e-mail e o assunto. Oi, Tavinho. Ah, vocês vão adorar o lugar. Colocou até aqui um símbolo, né? Um coraçãozinho. Morro de vontade de voltar lá, mas eu não sei o endereço exato. Assim que minha mãe voltar do trabalho, eu pergunto a ela e escrevo de novo, dando os detalhes, tá? Se tiver um lugarzinho na mochila, vocês me levam junto? Beijinhos, Juju. Aqui, crianças, quando ela fala se tiver um lugarzinho na mochila, ela está brincando, né? Ninguém vai colocar outra pessoa na mochila. Ela só está querendo dizer, né, que ela gostaria de ir, ok, crianças? Colocou aqui a despedida, né? Beijinhos, Juju, clicou em enviar. Então, aqui tá os dois modelinhos de e-mail. Vocês viram que não é diferente de uma carta, tá? O assunto é mais objetivo, o assunto é resumindo, você não precisa ficar dando detalhes, né? Você vai colocar apenas a informação. O assunto é final de semana, a informação sobre esse assunto, ok? Página 52. Agora, para Júlia, tá o endereço aqui do e-mail dela. De quem? De Otávio. Ele respondeu o e-mail. Resposta final de semana. Colocou a data, né? O horário, o endereço do e-mail. E qual foi a resposta? Júlia, você não vai acreditar. Minha mãe e meu pai pediram para eu escrever convidando você para viajar com a gente. Não é legal? E não precisa ir dentro da mochila, não. Tem lugarzinho para você em nosso carro. Agora é só falar com seu Martinho e a dona Clélia e arrumar sua malinha. Queremos muito que você vá. Um beijo, Tavinho. E aqui clique em enviar. Então aqui ele mandou para ela dando resposta, né, sobre o passeio que eles estão combinando sobre esta viagem. Página 52. Voltando a falar que é bem objetivo de forma resumida. Aqui o trocar ideias. Vocês têm o costume de trocar e-mails? Vocês já receberam algum e-mail? Né? Você tem algum outro meio de receber ou enviar mensagens eletrônicas? Né? Nós estamos utilizando aí nas nossas aulas remotas o WhatsApp, né? Tão usado para tirar as dúvidas, para falar com o professor, com os coleguinhas. Hoje nós utilizamos muito o WhatsApp nessa troca de mensagens. Página 53, o Você Sabia? A palavra e-mail é a forma abreviada de eletrônico e-mail, que significa correio eletrônico. Para você trocar esse tipo de mensagem, é preciso cadastrar-se em um provedor de acesso. Tem que ter esse cadastro, tá? E receber um endereço, como o de Otávio e Júlia. Então, nós vimos que veio o endereço eletrônico do Otávio e o endereço eletrônico da Júlia. E é possível, junto com esse e-mail, você anexar, né, fotos, cópias de documentos, dá para enviar até vídeos. Além de textos, o remetente também pode utilizar imagens, chamadas emojis, né, para destacar ou ilustrar ideias. Então, aqui eles colocaram alguns exemplos, né, dos símbolos que nós podemos utilizar no e-mail, tá? Se o remetente quiser, poderá enviar a mesma mensagem a vários destinatários, o que facilita muito. Você vai colocando os endereços das pessoas para quem você vai enviar e já manda tudo junto. Você não precisa mandar um de cada vez. Isto facilita muito a nossa vida, tá? O e-mail é composto de duas partes. O cabeçalho, que contém remetente, a data e o destinatário, indicação do assunto, tá? Depois da indicação do assunto, vem o corpo, que é o texto, a mensagem que você vai enviar. Página 54, vamos para a atividade. Muitos amigos e colegas de escola
trocam e-mails com frequência, tá? Sobre vários assuntos. Leia este, de Magali, para os seus companheiros de equipe do terceiro ano. Então, a Magali aqui, ó, vocês podem observar que ela mandou para o Otávio, mas mandou também para outros coleguinhas, ó. Tem outros endereços para enviar. Colocou a data, aqui tem o endereço eletrônico e ela começou com uma saudação. Oi, gente, tudo bem? Acho que a amostra de textos da nossa classe vai bombar, ou seja, vai fazer sucesso, porque todo mundo gosta de inventar histórias e poemas. Vocês já terminaram o trabalho? Me avisem, porque precisamos nos reunir e resolver quem vai apresentar os textos em nosso grupo. Ah, anexei um cartaz engraçado que encontrei na internet. Vejam que legal. Magali. Então, aqui, ó, significa que ela anexou o cartaz junto com este e-mail, tá? E clicou em enviar. Então, nós analisamos este e-mail, o assunto, da página 54. E agora nós vamos escrever sim ou não para as características desse e-mail. Então, analisando o e-mail lá. Há um só destinatário? Eu fiz uma observação. Ela vai enviar só para um coleguinha ou para outros coleguinhas também? Não há um só destinatário. Ela enviou para outros coleguinhas. O nome do remetente é Magali Oiticica. É Magali Oiticica? Sim ou não? Se quiser, volta lá na página anterior. Sim. A mensagem contém apenas uma pergunta? Não, ela fez outras perguntas. A mensagem contém uma pergunta, um pedido e uma informação que ela passou? Sim, está correta, tá? Ela fez a pergunta, pediu para eles e passou uma informação. A mensagem se inicia com uma saudação? Lá no início tem a saudação? Sim. O remetente anexou ao e-mail a foto de um cartaz? Que eu fiz uma observação lá embaixo? Sim. O e-mail foi enviado como cópia para 2 destinatários? Lembre que embaixo veio os outros 2 endereços eletrônicos. Tem dúvida? Volta lá no e-mail. Sim. A mensagem termina com uma despedida? Ela colocou a despedida no e-mail? Não, né? E o remetente usou lá os símbolos, os emojis, ele colocou? Também não, ela não colocou símbolo naquele e-mail, tá? Então, na página 54, depois você pode responder com calma. Agora o exercício 2, página 55. Os e-mails também são muito utilizados para a troca de informações entre parentes distantes, tá? Leia este aqui, ó. Aí tem o endereço eletrônico, a data, o horário. Vamos ver, ó, tem aqui a saudação. Oi, vovó. E agora vamos ver o assunto. Quero saber se está melhor da gripe. Mamãe pediu para eu insistir no seguinte: vá ao médico. Não tome remédios por conta própria. Ela colocou até o símbolo aqui, a mãozinha, né, para baixo, porque não é legal. Responda logo, vovó. Estou preocupada. Minha gata moleca teve 4 filhotinhos. Ela colocou o símbolo lá de 4 gatinhos. Envio uma foto deles. Ó, tem aqui a despedida. Beijos da neta que te adora. Colocou até um coraçãozinho. Magali. E isso aqui significa que ela anexou o quê? Uma foto junto ao e-mail. É possível, tá, criança, anexar fotos, mandar vídeos, tá? Então, é da página 54. Observamos este e-mail.
Agora vamos para a página 55. Assinale com X as informações corretas. Pegue aí o seu lápis. Primeiro, o destinatário é a avó Maria Oiticica, o remetente é a neta Magali? Será? Eu vou ler tudo, depois nós vamos fazendo. O assunto principal é o nascimento dos gatinhos? É o assunto principal? A finalidade da mensagem é obter informações sobre a saúde da vovó, tá? Finalidade, lembrando aqui, por que ela enviou esse e-mail, o que ela queria saber. Depois o próximo. Os símbolos lá, os emojis, não tem relação alguma com o texto? Ela colocou símbolo que não tem nada a ver com o assunto? Uma foto foi anexada ao e-mail? Então, agora vamos fazer o xizinho apenas nas informações corretas. Tá certo, o destinatário é a avó Maria e o remetente é a neta Magali. Aqui também, ó, a finalidade da mensagem, por que ela enviou? Ela estava preocupada com a vovó. E aqui é verdadeiro, ela anexou uma foto, ela colocou uma foto, tá? Então, esse foi da página 55. Página 56. Vamos agora para o estudar a língua, crianças? Esta é a lista dos colegas de classe da Magali. Então, vamos ler aqui que depois nós vamos organizar estes nomes em ordem alfabética. Já vou lembrar uma regrinha que nós aprendemos nas nossas aulas. Você vai colocar uma lista em ordem alfabética, você vai olhar a primeira letrinha, seguindo a ordem do alfabeto. Primeira letrinha tem várias palavrinhas com a primeira letrinha igual, você vai olhar a segunda letrinha. Tem várias palavrinhas com a primeira e a segunda letrinha igual, você vai olhar a terceira, a quarta e assim por diante. Então, vamos lá. Otávio Marquesani, Laura Regina Dutra, Laura Matos, João Loureiro, João Medeiros, Wilson, ou Wilson, né? Pode ser também Sodré, Maria Alice dos Santos, Daniel Santa Maria Rodrigues, Daniela Silva Dantini, Tiago João dos Santos, Júlia Catarina Serrão, Thomas Yoshida, Tomás, né, que tá mais forte, Tomás Yoshida, Mariana Fortunato Mendes, Leopoldo Michelozzi, Fabiana Tomé Santini e Marcos Colese Andreano. Então, agora nós vamos colocar na ordem alfabética. Vamos observar a primeira letrinha, se for igual, vamos observar a segunda ou a terceira. Ficou nesta ordem aqui, tá? O nome do Daniel, porque não veio nem a letrinha A, nem a letrinha B. Depois o nome da Daniela. Depois o nome da Fabiana. É importante vocês coloquem o nome completo, tá, crianças? O João Loureiro, o João Medeiros, a Júlia Catarina. Depois veio o nome da Laura Matos, Laura Regina. Depois veio o nome do Leopoldo, do Marcos, seguindo a ordem, ó, B, C, D, F, não tem nem com G, H, I, mas tem com J, tá bom? Paramos aqui, Leopoldo, depois Marcos Colese, a Maria Alice, ó, a letrinha M. Se houver duas crianças com o nome Maria, você olha o segundo nome, tá? Maria Alice, a Mariana também com a letrinha M, o Otávio, o Tiago e o Thomas, tá? Tomás. E por último, com a letrinha W, Wilson, ok? Então, seguindo a ordem do alfabeto. Nós já trabalhamos bastante com ordem alfabética, vocês acho que já dominam, né, este assunto. Olhem as primeiras letrinhas, a segunda, a terceira e vai organizando, ok? Vocês podem fazer com calma esta atividade. Agora aqui o exercício 2. No dicionário, estas palavras tão semelhantes aparecem na seguinte ordem: maca,
massa e maçã. A. Qual palavra aparece primeiro, a com C cedilha ou com C? Lembra nas nossas primeiras aulas, nós falamos sobre o dicionário, né? Quando a gente quer consultar uma palavrinha, ver como ela é escrita ou o significado dessa palavra, nós podemos utilizar o dicionário. E para procurar a palavrinha no dicionário, nós precisamos saber esta ordem alfabética, que vem muitas palavrinhas no dicionário e elas vêm organizadas de acordo com a ordem do alfabeto, tá? E aqui nesse exercício 2, qual palavra aparece primeiro no dicionário? A com C cedilha ou a com a letrinha C? O que vocês acham? Ah, vem primeiro a palavra com a letrinha C, tá, crianças? Aí depois, mais pro final, vem as palavrinhas com C cedilha, tá? B. Por último, vem a palavra com C cedilha e com que outro sinal? Com qual? Qual outro sinal? Olha, por último, vem a palavra com C cedilha e também as palavrinhas com tio, tá? Página 56. Vamos agora para a página 57. Exercício 3. Agora, veja em que ordem estas palavras quase iguais aparecem no dicionário. Nós falamos sobre a importância da acentuação. Um acento muda o significado da palavra. Aqui, ó, metro, e aqui tem um acento circunflexo, ficou metro, tá? Aqui está relacionado à medida e aqui está relacionado ao meio de transporte. O que o acento gráfico tem a ver com essa ordem, crianças? O que esse acento tem a ver? Olha, as palavras com acento gráfico, elas aparecem depois das semelhantes sem acento gráfico. Então, as com acentinho, elas vêm depois no dicionário, tá? Exercício 4. Organize as palavras a seguir do modo como aparecem no dicionário. Então, eles colocaram aqui várias palavrinhas. E qual vai ser a ordem delas no dicionário? Palavrinha diva, caça, manhã, divã, caca, né? Dó e manha. Lembrando das regrinhas aqui, ó. Então, primeiro, né, vem a palavra caca, que não tem a cedilha, depois a palavra caça, com C cedilha, diva, porque não tem acentuação, depois vem a palavrinha com acentuação divã, depois vem dó, devido ao acento, manha, e depois vem a palavra manhã, porque tem um acento. Então, qual que é a regrinha? Primeiro C, depois C cedilha, primeiro a sem acentuação e depois a com acentuação. Na letrinha B, ó, roca, caqui, caque, maio, roça, força, forca e maiô. Qual a ordem que elas vão vir no dicionário? Seguindo também a mesma regrinha, né? Caqui, caque, forca, né? Primeiro sem acento, depois com acento. Primeiro com a letrinha C, depois a com C cedilha, força. Sem acento, maio, depois a com acento, maiô. Depois, primeiro vem a com a letra C e depois a com C cedilha, roca e roça. Vamos agora para o Estudar a Língua 2, falando sobre os sinais de pontuação. Nós já estudamos ponto final, né? Nós colocamos para indicar a finalização de uma frase, né, de um parágrafo. O ponto de exclamação, que nós colocamos quando queremos expressar um sentimento, né, alegria, uma tristeza, um espanto. O ponto de interrogação, usado para pergunta. Os dois pontos, quando nós vamos fazer uma citação, né, relacionar ou vários itens.
A vírgula, né? Quando nós queremos também dar aquela pausa na leitura ou fazer também citação de vários objetos, vários produtos, que nem mamãe foi ao mercado e comprou maçã, banana, laranja, mamão, é preciso separar com vírgula. E as aspas, né, quando nós queremos dar destaque, na página 57. Agora vamos para a página 58, tá, crianças? Releia o início da mensagem de Magali enviada aos colegas de classe. Se você quiser, volta algumas páginas aí da sua apostila, onde está o e-mail, lá a mensagem de Magali. Que palavra indica a quem ela se dirige? Para quem que ela está se dirigindo? Para quem que ela está falando, né? A mensagem. Vocês se lembram? Ela colocou uma palavrinha só, mas que está relacionado, né, para várias pessoas, que são os coleguinhas, né, que eles estão fazendo o trabalho. A palavra gente. Por que será que ela colocou gente? Você sabe? Porque ela não enviou apenas para uma pessoa, ela enviou o e-mail para outros coleguinhas também. Letrinha B. Qual é o sinal de pontuação que separa essa palavra das demais? Lá no e-mail ela colocou um sinalzinho de pontuação. Foi a vírgula, tá? C. O que você conclui sobre a pontuação das palavras que indicam a quem nos dirigimos? O que a gente conclui relacionado à pontuação? Olha, elas devem ser separadas das demais por vírgula. Foi o sinalzinho que ela colocou lá no início da mensagem dela. Agora vamos para o exercício 2. Use corretamente a vírgula nas frases a seguir, tá? Página 58. A, vou ler as três, nós vamos depois colocando a vírgula. A, caros amigos, vamos comemorar o meu aniversário. B, olá Maria, como vai? C, bom dia, senhor João. Então, pegue o seu lápis aí. Onde nós vamos colocar as vírgulas, crianças? Vamos lá? Na primeira frase, nós vamos colocar aqui depois as palavrinhas caros amigos, tá? Caros amigos, vamos comemorar o meu aniversário. Letrinha B, coloque a vírgula. Olá, Maria. Como vai? Depois de olá e depois da palavra Maria. Letrinha C, bom dia, coloca a vírgula, senhor João. Agora vamos para o exercício 3. Use aspas nos trechos em que for necessário. Vou ler também as duas frases. Li o e-mail da Juju e gostei da parte em que ela escreve. Se tiver um lugarzinho na mochila, vocês me levam junto? Letra B. Os alunos do terceiro ano leram o texto muito antes do celular. Então, vamos ver onde nós vamos colocar as frases, onde nós vamos querer colocar em destaque. Na letra A expressão, se tiver um lugarzinho na mochila, vocês me levam junto? Foi essa expressão que ela quis colocar em destaque. Depois, os alunos do terceiro ano leram o texto. Vamos colocar as aspas muito antes do celular. Ok, crianças? Conseguiram? Agora vamos para o exercício 4. Pontue a mensagem. Vamos colocar os sinaizinhos de pontuação. Oi, Magali, como estão as coisas? Ainda não terminei meu trabalho. Abri o anexo e vi o cartaz que você enviou. Meu pai, minha mãe e eu achamos o texto muito divertido. Em qual site você o achou? Beijinhos, Laura. Fizemos a leitura, agora vamos ler novamente colocando os sinaizinhos de pontuação. Então, vamos lá. Oi, nós colocamos vírgula, Magali, vírgula. Como estão as coisas? É uma pergunta, então colocamos o sinal de interrogação. Próximo. Ainda não terminei meu trabalho, é uma afirmação, então ponto final. Abri o anexo e vi o cartaz que você enviou.
coloco o ponto final, porque aqui, ó, tem uma letra maiúscula, então é o ponto final. Meu pai, vírgula, minha mãe e eu achamos o texto muito divertido. Também vamos colocar um ponto final, porque aqui começa com letra maiúscula. Em qual site você achou? É uma pergunta, né? Então, ponto de interrogação. Beijinhos, ponto final. Laura. Então, vocês viram que não é difícil nós colocarmos os sinais de pontuação e o sentido que ele dá na leitura, né? Nas frases. Agora, nós vamos para a página 59, crianças. Nós vamos falar um pouquinho sobre reportagem. O que é reportagem, tá? É um gênero textual. Ao longo deste ano, nós vimos vários gêneros textuais, trabalhamos com diversos tipos de texto. E agora nós trouxemos um pouquinho para vocês sobre reportagem. A reportagem é um gênero textual jornalístico, né? Lembra que nós trabalhamos notícia? É um texto jornalístico que circula nos meios de comunicação. Quais são os meios de comunicação que nós podemos ter? Os jornais, as revistas, a televisão, a internet, o rádio e dentre outros que hoje em dia nós temos, né, uma farta, a comunicação é muito fácil nos tempos de hoje, né? Então, a reportagem, ela tem a finalidade. Qual é o fim, né? Por que é reportagem? Qual a finalidade dela? Para nos informar, nos passar uma informação. Mas, ao mesmo tempo que você prevê criar uma opinião nos leitores. Então, é para isso, é para passar uma informação, mas também quer despertar em quem está lendo a reportagem a opinião desta pessoa, né? Ela vai ter conhecimento do fato e aí vai ter a sua opinião própria. Portanto, ela possui uma função social muito importante, como formadora de opinião. Então, a reportagem nos leva à informação, né, nos deixa atualizados no que está acontecendo, nos fatos, tá? Então, ela tem uma função social importante, levar para a sociedade, para as pessoas, as informações, tá? Pode ser expositiva e informativa, tá? Traz informações sobre um determinado assunto. Ela também pode ser descritiva e narrativa, tá? Lembra lá do textinho narrativo que nós trabalhamos. Nesse texto narrativo ou descritivo, vai descrever ações, vai entrar os personagens, tá? Não é só a expositiva ou passar uma informação, né, sobre um determinado assunto. A expositiva e informativa vai trazer um determinado assunto, uma determinada informação. Já a descritiva e a narrativa vai falar sobre ações, sobre os personagens envolvidos na notícia, ok? Continuando ainda, quais as principais características da reportagem? O que eu tenho que saber para identificar se um texto é uma reportagem? Primeiro, textos escritos em primeira pessoa, eu, tá? Uma característica importante. E terceira pessoa, vai passar a informação com ele ou ela. Na reportagem também tem, criança, presenças de títulos. Vai vir o título, né, para você ter uma noção de qual vai ser o assunto desenvolvido nesta reportagem. Foco em temas sociais, o que está acontecendo na nossa sociedade, né? Políticos, como está a política e a economia, né? A gente vê muito isso nos telejornais. É uma linguagem simples, tá? A reportagem ela não vai ficar rodeando o assunto, não. Ela é clara, objetiva, vai passar o assunto e dinâmica. Objetividade e o discurso direto, né? Vai passar a informação com clareza, com os fatos mais importantes que precisam ser passados de forma objetiva, direta e clara, tá? E é uma linguagem formal, tá, crianças? Na reportagem nós não vamos encontrar gírias,
Nós não vamos encontrar a linguagem que vocês estão acostumados a falar com um coleguinha, né? É uma linguagem mais formal, nós vamos usar as regrinhas de concordância certinho, tá bom? Então, é uma linguagem formal, seguindo todas aquelas regrinhas que nós já trabalhamos, né, para um bom texto, evitando expressões repetitivas, né, o uso do aí, linguagem formal. E são textos assinados pelo autor. Quem que é o autor, professora? É quem, né, buscou a reportagem, quem produziu a reportagem. Aí ele vai colocar a assinatura embaixo, ok? Voltando, leia a reportagem sobre e-mail, um tipo de e-mail criado só para crianças. Vamos lá, ó. Tem o título, mail, o e-mail para crianças. A proposta do mail é tão simples quanto divertida. O primeiro e-mail para crianças a partir dos 4 anos de idade. Então, a criancinha de 4 anos. À medida que idosos e crianças têm mais acesso a diferentes ferramentas digitais por meio de desktops, smartphones ou tablets, começam a ser oferecidos serviços criados para esse público. Então, nós estamos vendo que cada vez mais as crianças mais novas estão tendo acesso, né, a essas ferramentas digitais. Então, o que eles já estão fazendo? Fazendo programas, né, já próprios para as crianças nessa idade, tá? A ideia, a partir da observação do fato de que cada vez mais os pequenos utilizam os tablets dos pais, né? Para quê? Para jogos, livros infantis, desenhos, entre outros. Mas em vez de ser uma ferramenta de e-mail com dezenas de funcionalidades, a ideia do mail é simplificar ao máximo o serviço, né? Deixar aquilo cada vez mais fácil para a criança poder manusear. A lista de contatos com os quais a criança pode se comunicar olha, importante, é controlada pelos pais, tá? As crianças têm acesso, mas um adulto, um responsável, está ali no controle, garantindo segurança total ao pequeno usuário. Esse textinho está na página 59 da nossa apostila. É uma atividade que estava para fazer em casa, mas nós vamos fazer juntos aqui na videoaula. Exercício 5, da página 64, apostila 4. Vamos lá? Reescreva as informações deste texto sem alterar o sentido dele. Você vai reescrever no seu caderno. Está pedindo folha avulsa, mas faça no seu caderninho que vocês têm. Nós trabalhamos uma atividade assim, nós reescrevemos um texto, lembra? Na apostila anterior, sem mudar a mensagem do texto, modificando algumas palavrinhas. Então, a mensagem é esta: a internet possibilita uma forma rápida de comunicação, né? Nós sabemos. Com ela, chegou o e-mail. Entre escrever, enviar e receber mensagem, o tempo ficou bem curto. É rápido hoje em dia. A rede faz a mensagem correr o mundo, né? Ao mesmo tempo de um toque do dedo. Hoje a gente dá um toquinho lá e a mensagem já chega do outro lado. Aqui nós trouxemos uma sugestão para vocês, tá? Vocês podem escrever, se não der tempo agora, depois nós passamos para vocês, ok? É uma sugestão desta atividade, reescrevendo esse textinho, mudando algumas palavrinhas, mas sem mudar o sentido, tá? Então, vamos lá. Internet virou sinônimo de rapidez. Olha, podemos escrever um e-mail, enviar e ele ser lido do outro lado do mundo rapidamente. Apenas um toque separa o autor do leitor da mensagem. Vocês viram que com palavras diferentes nós não modificamos o sentido do texto. Ele trouxe a mesma mensagem que este aqui. Ok, crianças? Entenderam essa atividade? Vamos para a próxima. Aqui, né, dia 19, nós comemoramos o Dia da Bandeira. Então, nós não poderíamos deixar de trazer para a nossa aula um pouquinho, né, dessa informação, a história da bandeira do Brasil. Acompanhem com a gente essas informações tão importantes, criança. Então, tem aqui a imagem da nossa bandeira, né?
História da bandeira do Brasil. A bandeira de nosso país foi criada logo após a proclamação da República, um acontecimento que ocorreu em 15 de novembro de 1889, tá, crianças? A bandeira do Brasil, ela foi oficialmente apresentada no dia 19 de novembro de 1889 e foi adotada por meio de um decreto, assinado pelo presidente provisório do Brasil, que na época era o Marechal Deodoro da Fonseca. Aqui o significado das cores da bandeira do Brasil, tá, crianças? Ao decorrer do tempo, as cores foram tendo um significado diferente do que do início da primeira bandeira que nós tivemos. Aqui, ó, é a figura da bandeira imperial. Foi a nossa primeira bandeira, né, que foi construída relacionada ao nosso Brasil. Tá? Antigamente, crianças, as cores tinham outro significado, tá? O verde, cor do brasão da família Bragança, a qual Dom Pedro I pertencia, né? Nós já vimos aqui nas nossas aulas que o nosso país era colônia, né, de Portugal, as ordens vinham de Portugal. Depois, a cor amarela era uma homenagem à Imperatriz Leopoldina. Amarelo, cor da dinastia daquela época, tá? O azul e o branco relacionavam ao Condado de Portugal, um território governado por um conde, né, dado pelo rei daquela época. Então, essa que era o significado das cores, tá? Como prova de mérito à nobreza, tá? Cores escolhidas por Henrique da Borgonha. Depois, com a República, isso foi mudando. O significado das cores da bandeira foram trazendo outros significados, tá? O Brasil deixou de ser uma monarquia, como nós já estudamos, né? No 7 de setembro nós explicamos bem esse assunto e passou, né, a se tornar república, tá? Então, vamos aqui ver sobre essa bandeira. A bandeira atual manteve as cores da bandeira daquela época. O verde, né, e amarelo da bandeira imperial. Então, as cores continuaram. Porém, o significado das cores foi mudado pelo regime republicano. Tá? A cor verde passou a representar, como nós estudamos, a natureza, né? O amarelo remetente ao ouro, às riquezas. O azul e as estrelas fazem referência ao céu na noite de 15 de novembro de 1889, ok? Também era uma bandeira bonita, né? A bandeira imperial. Agora, o significado das estrelas da bandeira do Brasil. Muitas pessoas perguntam-se sobre o significado das estrelas que constam na bandeira. Mas o significado é simples, crianças. Cada estrela corresponde a cada um dos estados brasileiros, vocês sabiam? E ao Distrito Federal. E suas posições que foram definidas de acordo com as posições das constelações, ok? Conforme observadas no céu da nossa querida cidade do Rio de Janeiro, ok? Então, as estrelas também têm um significado. O projeto da nossa bandeira é de Raimundo Teixeira Mendes, 1855 a 1927, e Miguel Lemos, de 1854 a 1917, com orientação do astrônomo do Imperial Observatório do Rio de Janeiro, Manuel Pereira Reis, de 1837 a 1922. O desenho, como nós já falamos, foi inspirado na bandeira imperial. Aqui nós trouxemos a nossa bandeira atual, que vocês conhecem, né, que vocês já observaram. E nós temos nas escolas, né? Agora, nós vamos colocar, e vocês acompanhem aí da casa de vocês,
o hino da bandeira, tá, criança? Lembrando que nós, quando estamos, né, em presença do hino nacional, nós temos que ter um respeito, nós temos que ter a posição em respeito, não devemos bater palma quando o hino termina, ok? Então, nós vamos colocar para vocês o hino da bandeira. Salve, lindo pendão da esperança, salve, símbolo augusto da paz. Tua nobre presença, lembrança, a grandeza da pátria nos traz. Recebe o afeto que se encerra em nosso peito juvenil, querido símbolo da terra, da amada terra do Brasil. Em teu seio formoso retratas este céu de puríssimo azul. A verdura sem par destas matas, no esplendor do cruzeiro do sul. Recebe o afeto que se encerra em nosso peito juvenil, querido símbolo da terra, da amada terra do Brasil. Contemplando teu culto sagrado, compreendemos o nosso dever. E o Brasil, por seus filhos amado, poderoso e feliz há de ser. Recebe o afeto que se encerra em nosso peito juvenil, querido símbolo da terra, da amada terra do Brasil. Sobre a imensa nação brasileira, nos momentos de festa ou de dor, paira sempre sagrada bandeira, pavilhão da justiça e do amor. Recebe o afeto que se encerra em nosso peito juvenil, querido símbolo da terra, da amada terra do Brasil. Acompanharam, crianças, o hino da bandeira? Uma letra muito bonita, não é? Então, agora, nós vamos para a tarefinha da nossa aula. Fazer os exercícios 1, 2 e 3 e 4 das páginas 60 e 61, tá? Aqui é o em casa. Imagine uma resposta de Júlia ao último e-mail de Otávio. Volta lá na página da apostila que está falando sobre o e-mail de Júlia, tá? E nós trabalhamos com carta. Você vai escrever as 3 diferenças entre e-mail e carta
familiar. E o exercício 3, a ordem alfabética, tá? E o 4, para pontuar o e-mail. O roteiro da nossa aula de hoje: assistir a videoaula, faça as atividades com calma. Para casa, a nossa tarefinha: fazer os exercícios 1, 2, 3 e 4 das páginas 60 e 61. Eu me despeço ao lado da nossa bandeira, tá? Muito obrigada, até a próxima aula. Tchau!